Dajihao! Olá pessoal, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. 你们好吗？今天我会跟你们说一个故事。Hoje eu vou contar para vocês uma história, isso que eu falei aqui para vocês em chinês. Essa história, ela não foi muito feliz, tá? Ela foi uma história dura. E eu resolvi abrir aqui para vocês, já que a gente está nessa vibe da gente contar alguns percalços, algumas experiências, porque é assim que a gente trabalha aqui na nossa pequena empresa VZM Grupo, tá? Guiando vocês para novas realidades, guiando vocês para conseguirem bolsas de estudo no exterior, assim como eu consegui 7 bolsas de estudo no exterior. Fiz o meu curso de mandarim em Taiwan, com bolsas de estudo, formei com o meu mestrado também com bolsas de estudo e hoje eu moro aqui na França, trabalho, faço meu doutorado aqui também, trabalho numa universidade, trabalho com a minha pesquisa aqui na França, algo que eu comecei lá em Taiwan com apoio da minha família do coração de Taiwan. Já começo falando que tenho família de coração em Taiwan, então tudo existe uma questão que não é todo mundo que vai ser assim, que vai ser xenofóbico, né? Aversão ao estrangeiro, mas existem pessoas assim. Porque sempre a gente acha, o brasileiro, que a gente acha que a cultura no exterior é melhor, que nós somos um pouquinho vira-lata, né? Tem essa cultura do vira-lata no Brasil, que às vezes a gente acha que tudo que tá no estrangeiro é melhor. Então, às vezes, choca um pouco da gente pensar, nossa, vou passar por isso também no exterior? Ou todas as pessoas no exterior são ruins assim? Não, tem exceções, tem exceções. Eu tenho a minha família do coração que me acolheu em Taiwan lá em 2013, a primeira vez que eu fui para Taiwan. E eles realmente me apoiaram em todo esse processo, foi os responsáveis, o porquê eu consegui sair desse labirinto e realmente nada de ruim aconteceu, mas podia ter muito bem ter acontecido. Se eu não tivesse conhecido a cultura, se eu não conseguisse falar o idioma e se eu não tivesse família de nativos, pessoas, amigas nativas que realmente poderiam me ajudar. Já começo o vídeo assim para deixar bem claro, para não jogar hate na cultura do outro, ou realmente, mas é só para vocês se alertarem, porque muitas dessas questões que eu estou abrindo para vocês agora nessa nova fase aqui do canal Mandarim Transforma em 2025 são histórias que eu realmente compartilho de forma mais detalhada, que eu compartilho aqui dentro para vocês, dentro do canal, para os nossos alunos da VZM, para prepararem eles para sair da zona de conforto, para chegar lá no exterior, já se preparando para esse tipo de coisa. Então é isso. Se você quer se tornar aluno VZM, vem aqui no link na descrição para vocês verem como que a gente trabalha e vamos lá pro vídeo. Relembrar essas coisas é um pouco dolorido, tá? Esse já vai ser mais ou menos aí o meu segundo vídeo que eu tô fazendo agora em 2025, que eu estou fazendo realmente para relembrar muitas coisas e é muito dolorido. E foi por isso que eu amadureci tão rapidamente, tão assim, jovem que eu amadureci, e tem muitas pessoas aqui no canal que duvidam como que eu aprendi mandarim em 3 meses, como que conseguiu passar por isso tudo. Gente, determinação, foco, propósito e muita fé em Deus. Isso aí eu já começo a falar com vocês. Então vamos lá, vamos colocar vocês num contexto, numa história para vocês poderem entender. Era aí, mais ou menos em 2020, então a gente já vê um contexto global, né, com a pandemia e tudo mais, mas em Taiwan foi um dos países que não sofreu tanto com a pandemia, porque como por ser um país muito pequeno, uma ilha, no caso, é muito fácil você controlar a saída e entrada das pessoas em Taiwan. Naquela época, em 2020, você não podia sair e você não podia entrar. Então, o Covid lá, eu não gosto nem de falar essa palavra que já me dá arrepio, né, Vamos falar, né? Então, enfim. Então, por conta, né, desse vírus, né, ele não chegou como chegou em outros países nessa época que começou a pandemia em Taiwan. Então, durante a pandemia, sim, você tinha que usar máscara e tudo mais, mas, assim, era muito fácil de você ter o controle. Então você conseguia sair, você conseguia ir para a biblioteca, você não tinha muita restrição, sabe? Você podia ir em restaurante. Então a gente estava vivendo num contexto muito diferente de outros países, por mais que a gente estava muito ali do epicentro ali realmente que começou na China, né? E com isso eu comecei a estudar
fazer um curso de mandarim com bolsas de estudos do governo, e foi por isso que eu retornei a Taiwan, tá? E daí eu fiquei de 2013 a 2014. 2014 eu quase fui presa em Taiwan, então se você não assistiu esse vídeo aqui, você assista, porque eu conto assim detalhes, tá? Procura essa capa que você tá vendo aqui na tela, aqui no canal, que você vai entender essa história, tá? Então eu fiquei assim muitos anos sem voltar para Taiwan, porque eu fiquei com medo dessa pessoa que fez essa judiação comigo, né, de eu praticamente ser presa, dela fazer de novo e realmente eu sofrer mais ainda. Então eu fiquei aí o período de 2015, mais ou menos, até o período de 2019 no Brasil. Fui fazer trabalhos voluntários no Peru, no Chile, aprendi mais um idioma, então já era meu terceiro idioma que eu estava falando, o espanhol. Fiz a minha graduação, fiz o curso técnico no Brasil também e comecei a me preparar para fazer bolsas de estudo, para ganhar bolsas de estudo, para fazer o meu mestrado. Fazer o meu mestrado no exterior era um sonho. Mas aí surgiu uma colega minha de faculdade e falou: Vicky, vi essa notícia aqui, dizendo que estão dando bolsas de estudo para Taiwan, para o governo. Você que já foi para Taiwan, por que você não volta, Vicky? Olha aí que maravilha, faltava uma semana para o prazo acabar. Eu juntei toda a documentação, como eu já estava há muito tempo me preparando para conseguir bolsas de estudo, porque eu queria fazer meu mestrado no exterior, principalmente ali na Alemanha, por isso que eu também já estava estudando alemão. Eu falei, acho que eu vou conseguir, né? E realmente fui também sem muita expectativa, consegui essa bolsa e cheguei lá antes de tudo estourar, tá? Cheguei lá na final de 2019 ali, mais ou menos. E quando eu cheguei lá, eu cheguei para estudar, fui estudar numa universidade, que ela foi recomendada pela minha professora de chinês, tá? Pela minha primeira professora de chinês. Então foi a professora que realmente estudou comigo lá em 2013, 2014, e eu nunca perdi o contato com ela. Eu sempre estava em contato com ela. Hoje em dia ela já tem mais ou menos 80 anos. Ela até vai vir pro meu casamento ano que vem. Ela é muito fofinha, ela faz parte da minha família, assim, do coração, tá? E ela falou: Vicky, vai estudar nessa faculdade aqui, nessa universidade, porque eu dou aula lá, vai ser muito bom pra você, porque eu vou estar do seu lado, eu vou poder te orientar, vai ser bom pra gente poder passar um tempo junto, sabe? Ela me trata como filha. Eu falei, nossa, que ótimo, se a Laoshi tá lá, então eu vou pra lá, né? Se a professora tá lá, eu vou pra lá, né? E cheguei em Taiwan, comecei a morar de novo com a minha última família de Taiwan, que me acolheu nessa época que eu tive muito problema, né, que eu quase fui presa em Taiwan. Essa família me ajudou muito. Então ele falou, vem morar com a gente, que aí você não precisa pagar aluguel e me trata como filha mesmo. Só que eles não sabiam, gente, que eu ia passar tanto aperto, né, em 2020 eu ia ficar morando lá de favor, bastante tempo, mais de um ano que eu fiquei morando de favor com eles, né. E quando eu cheguei nessa universidade, assim, gente, tudo maravilhoso. Quando você chega para você fazer um curso de idiomas, o que você precisa fazer? Se você já fala um pouco daquele idioma, você precisa fazer um teste de nivelamento para saber qual nível que você vai cair, tá? Então eu fiz esse teste de nivelamento, eu me preparei para ele, eu já estava estudando, eu nunca parei de estudar mandarim, tá? Então assim, eu comecei em 2013 em Taiwan, fiquei lá mais ou menos até 2015, e nunca parei de estudar mandarim, nunca parei. Quando eu estava fazendo a minha graduação, quando eu fiz meu curso técnico, estava trabalhando com pessoas, com chineses, fazendo intérprete, então eu nunca perdi o contato com o idioma e com a cultura chinesa. Eu trabalhei muito com o chinês, sofri bastante, porque eles não tiram férias, né, gente? Então, nunca perdi o contato. Então, para mim, eu também já estava ali me preparando para essa prova de nivelamento. Fiz essa prova de nivelamento, então, tanto ali nas questões de escuta, de você escrever, de você falar, então testei todos os níveis, né, do idioma e saí ali mais ou menos no nível 5, que eu deveria ir, entre o nível 4 e o nível 5. Lembrando que os níveis, ele vai do nível 1 até o nível 7, mais ou menos até o nível 8, depende do centro de idiomas. E então eu fui muito acima, imagina, a brasileira que acabei de chegar lá, teve um probleminha aí também, um apertinho aí, depois eu posso comentar isso, hein, porque já é mais uma história, né, na hora de eu fazer a inscrição lá o negócio deu errado, gente, meu Deus do céu, então aí já chegou, essa brasileira chegou aí, já tá falando mandarim, já fala, já conhece a cultura, saiu do nível 5, como assim saiu pro nível 5? Não entendi nada. Fiquei super feliz, fui pra casa outro dia, dormi, fiquei feliz conversando com a minha família de Taiwan, indo fazendo churrasco, vendo todo mundo. Imagina, a última vez que a gente se viu
foi quando a gente se despediu, né? Que eu achei que eu ia ser presa e depois do nada passou anos, eu estava de novo com ele, gente. Era motivo de celebração, eu estava muito feliz, sabe? O período que eu estava fora de Taiwan, eu não parava de falar de Taiwan, sabe? A minha irmã até brincava. Tipo, tudo que a Vitória fala é em Taiwan, não, porque em Taiwan, tudo era em Taiwan, gente. Então, assim, eu sempre vivi esse universo, sempre tive essa vontade de voltar. E eu estava lá. Quando eu cheguei no meu primeiro dia de escola, aí a gente tinha que acordar às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu já tinha que estar pegando o ônibus para poder chegar na escola lá mais ou menos umas 7h30, né? Então eu tinha uma condução do ônibus aí de 1h30 para chegar lá. Se você fosse de carro era 20 minutos, tá bom? E foi por isso que aí, né, eu comecei a aprender a dirigir moto elétrica sozinha, porque era muito tempo, porque acabou que por conta da pandemia eu fui ficando em Taiwan, era para poder ficar pouco tempo, gente, era para poder ficar só 3 meses, porque eu tinha que voltar pro Brasil, porque eu ia fazer o meu mestrado na Alemanha, vocês estão entendendo? Então esse era o prazo, só que não aconteceu nada disso. E quando eu cheguei no meu primeiro dia de aula, eu estava numa sala que não era o nível 4, não era o nível 5, era o nível 1. Aí eu fiquei assim, uai, o que eu tô fazendo aqui, né? Por que eles me colocaram no nível 1, né? Não tô entendendo nada. E aí tinha um professor, não gosto nem de lembrar a cara dele. Ele era alto, assim, com uma cara meio assim, né? Meio que se acha e tudo mais. E eu perguntei pra ele, né, por que eu estava no nível 1, sendo que eu passei para o nível 5. E daí ele falou, depois a gente conversa. E eu já sabia da cultura chinesa, então eu falei, vou respeitar, né? Ele é professor, então eu vou ficar bem quietinha, não vou falar nada, né? E vou respeitar. E assim, foi chata a aula, foi bem chata, porque parecia que eu tinha voltado para 2013 e estava estudando aquele negócio tudo de novo, tá? E, como eu falei com vocês, eu não parei de estudar no Brasil, eu sempre continuei estudando no Brasil com uma professora nativa de Hong Kong, ela ia na minha casa, ficamos amigas, e aí ficou amiga da minha família, então a gente acaba que, sempre quando eu vou pro Brasil agora eu vejo ela, a gente troca mensagens e tudo mais, então eu não parei de viver a cultura chinesa. Quando chegou o final da aula, ele desenhou um quadro, assim, ele desenhou um quadro, e nesse quadro tinha uma árvore. Aí ele começou a desenhar a árvore, e aí começou a desenhar as raízes. Aí eu sem entender, gente, a aula de desenho, não tô entendendo, todos os estudantes já tinham ido embora, então grava isso, tá? Todos os estudantes já tinham ido embora, então eu estava sozinha na sala de aula com ele, tá? Não tinha câmera, não tinha nada, isso é muito importante também. E ele desenhou as raízes, umas raízes assim, que umas raízes que estavam meio mexidas, assim, sabe? E daí ele falou, essa aqui é a sua árvore. E a sua árvore é como se fosse a árvore do seu estudo de mandarim. E essas aqui são as suas raízes, ela tá podre. Na hora que ele falou isso, eu falei, nossa, ele tá falando isso pra mim mesmo. E aí eu, como latina, né, tinha acabado recém de chegar numa cultura que eu sempre vivi, mas eu estava lá, é diferente, gente, eu fiquei muito brava. Mas eu não demonstrei exatamente, assim, mas eu demonstrei um pouquinho, tá? Tenho que dizer, demonstrei um pouquinho. Eu falei, nossa, mas que absurdo. Por que você tá me falando desse jeito, né? Eu já estudei chinês muito tempo, né? E aí eu falei, tem a Lao Shi, tem a professora, a professora que ela me conhece, ela é uma professora antiga na faculdade, no centro de idiomas, então é uma pessoa que me conhece. E daí ele falou, não, você tem que ficar nesse nível mesmo, porque é o seu nível, você não tem que ir pro nível 5, não sei o que. Gente, eu voltei arrasada, porque ele me colocou lá embaixo. E eu não gravei nada daquilo. E aí eu queria levar pra secretaria isso aí, que já começa um problema, porque a questão é que o professor ele tem sempre a razão, não importa se é o diretor da escola, se é o diretor não sei o que, se é o gerente, não, o professor ele tem sempre a razão. Então, eu tentei falar isso com a secretaria achou um absurdo também, não acreditou em mim como estrangeira, e eu conversei com a minha professora de chinês, que dava aula lá, ela ficou assim muito assustada, ela falou, nossa, não acredito que você tá passando por isso, vou tentar resolver, mas eu não consigo resolver muita coisa, porque ele é o seu professor. Mas sabe, vou fazer uma coisa para te ajudar.
você vai ter aula comigo do seu nível 5 todos os dias. Então, o que a minha professora ela fez pra me ajudar, sabe? Ela comprou o livro pra mim, que eu também não tinha dinheiro. E aí, ela comprou do livro do nível 1 e do nível 5. E daí eu tinha aula do nível 1 todos os dias de manhã e de tarde eu tinha aula com ela. A gente ia para um café ou eu ia pro supermercado perto da casa dela, onde tinha uma cafeteria. E daí tinha muito exercício. Então eu sempre tive muitos exercícios para fazer. Gente, calma aí que eu vou mostrar esses livros só para vocês poderem ver que eu vivenciei tudo isso. Pronto, foi, olha só, aqui é um dos livros. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês que eu tenho uma gaveta ali que fica bem aqui no escritório, onde eu coloco aqui pra vocês todos os livros. Gente, é uma gaveta assim cheia de livro, é muito pesada, são mais de 10 quilos, porque eu trouxe esses livros de Taiwan pra cá pra França e do Brasil pra cá pra França, então eu paguei muitos correios, tá? E esse daqui é um dos livros que ela comprou pra mim, tá? Esse daqui, apesar de estar escrito volume 4, é porque ele é dividido entre o 4 e o 5, então o inicinho do 5 aqui. Então esses livros são super caros, ela comprou pra mim, ó, e foi assim que eu fui aprendendo mandarim. E eu guardei todas as minhas provas também, que o professor ele me dava 0. Não sei se eu vou conseguir ver aqui, porque eu guardo essas... Ah, tem aqui, tem aqui, calma, depois eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar nessa parte aí que eu comecei a sofrer de fato. E daí foi muito corrido, porque eu tinha aula do nível 1 e tinha aula também do nível 5, e fazendo aquilo durante 3 meses com a esperança que eu ia poder fazer a prova de nivelamento, e acontecendo algumas coisas estranhas que estavam acontecendo. E foi aí que eu comecei a pensar, não, gente, ele não tá fazendo isso só porque ele é professor, ele está fazendo isso para me prejudicar. Todos os dias de manhã tinha um negócio chamado ditado, tá? E o ditado você tinha que escrever com as letrinhas assim, com os caracteres, tá? E outros alunos, quando eles erravam um tracinho, eles tiravam 0,5. No meu, gente, ele tirava 1, tirava 2. Ele realmente fazia pra me prejudicar. Nas provas, tipo, ele rasgava a questão toda e falava 0, tipo, como se eu não escrevesse. Quando eu fazia as provas de fala, tinha muitas coisas que eu já falava como os nativos, eu não utilizava a gramática aprendida na escola, né? Então eu meio que misturava o que eu aprendia na escola com o que eu já aprendia com os nativos, tá? Então por isso ele também me dava uma nota super baixa, sabe? E eu sempre conversando com a minha professora de chinês, com a minha mãe de Taiwan, falando, meu Deus, a minha mãe de Taiwan, gente, tem um vídeo nos stories lá da minha mãe de Taiwan falando, meu Deus, eu nunca aprendi isso, não acredito como que vocês aprendem isso assim. Então era algo muito pesado que ele estava fazendo comigo. E aí teve um dia, que terminou a aula, eu falei assim com ele, eu falei, professor, por que o senhor está fazendo isso comigo? Porque assim, eu estudo, eu estudo muito, eu sou muito esforçada. Eu entendo por que eu não tô conseguindo tirar a nota da média. A média era 60, eu tirava 58, 59, 59,5, mas nunca 60, nunca na média ali, entendeu? E eu era bolsista, gente, eu tinha que manter a nota. E ele realmente me falou, não, porque eu não gosto de brasileiras. Eu não gosto do Brasil. Vocês são burros, vocês não merecem, eu não acredito que você também fez essa prova de nivelamento sem colar, porque nenhuma pessoa que chegou até aqui, nenhum estrangeiro, conseguiu passar do nível 5, então por isso que eu fui a pessoa que escolhi que você voltasse para o nível 1, porque eu não acredito que você fez essa prova sem olhar, sem colar, sendo que eu fiquei lá fazendo a prova durante 3 horas com uma pessoa em cima de mim, assim. E daí eu falei, você está fazendo xenofobia comigo, né? Você está fazendo uma coisa que você não quer um estrangeiro, isso é muito errado. E aí eu reportei, gente, isso pra secretaria, mas isso se voltou contra mim. Aí, gente, que o pesadelo começou. Aí eu não consegui realmente ir para nível mais alto, eu fui pro nível 2, e daí eu fiquei nessa escola mais ou menos uns 6 meses, sofrendo. Aí depois quando eu fui pro outro nível, eu ainda troquei de professor, mas o professor também ele não ia com a minha cara, porque meu filme já estava queimado por outro professor, sabe? E eu separava direitinho, olha só, aqui, porque vai estar inverso, né, gente, que a câmera, mas aqui tá escrito gramática, eu separava direitinho as coisas de gramática, eu separava aqui, ó, sala de aula, coisa que eu aprendia na sala de aula, e as correções eram muito pesadas, tá? Eram muito pesadas as provas. Eu vou mostrar no final, porque tá tudo ali separadinho. Não, acho que aqui eu tenho uma desse disgrace, desse homem. Cadê? E as provas eram aqui. Também posso mostrar o nome, não tô nem aí.
Aqui é o nome da faculdade, né, que eu falo, gente, xenofobia. Olha assim, gente, olha o meu口试, que é o 口试, que é de fala, né? 口 é boca, né? E 试 vem de prova. Então, 口试, então, prova da boca, prova da fala. Eu tirava 84, tá? 84. E aí, a prova de... Olha aí, olha só que maravilhosa, gente. Aqui, no início, era a prova de escutar, tá? Mas isso aqui não tinha como ele me tirar nota, né? Porque era falso ou verdadeiro. Então, eu... Então, gente, eu tinha que arrasar ali na hora de falar, tá? Que ele também não me dava mais que 80, né? Mais que 90, desculpa. E eu tinha que arrasar aqui também na hora de escutar. Mas na hora de escrever, gente, aqui ele me tirava aqui, ó, 59,5. Não conseguia chegar na média que era de 60, né? Aí eu vou começar a mostrar pra vocês o que ele fazia, gente. Ai, dá até nervoso só de ler isso aqui. Olha isso daqui, olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. É uma pergunta, né? Perguntando, como é que tava o tempo? Se tava chovendo, não sei o que, não sei o que lá. Aí, sem querer, eu coloquei esse the aqui, que não era pra estar aqui. E esse negócio aqui, era o tempo verbal. Em vez de usar um tempo verbal, eu usei outro. E só por isso, ele me tirou 3 fucking pontos. Você acha isso normal, gente? Aí eu ia olhar nas provas dos meus aluninhos, lá dos meus amiguinhos vietnamitas, gente, eles erravam mais coisa que eu e ainda tiravam uma nota melhor, né? E daí eu fui reportando isso pra secretaria, fui falando com eles, fui falando de tudo isso, né? Que eu guardo todas as provas porque eu uso isso pros meus alunos, né? Também para nossas aulas de conversação que a gente tem aqui na VZM. E acabou que eu fiz uma coisa também que eu não me orgulho, né, gente? Eu escrevi uma notinha, assim, escrito, olha, essa universidade aqui é muito ruim, não sei o que lá. Coloquei uma palavra meio com palavrão ali. E daí, óbvio, né, que eles sabiam que fui eu, né? E daí, com isso, eles fizeram uma reunião falando que eles iam me expulsar da faculdade, né? Mas tirando todos os fatores, né, de que eu sofri muito lá. Quando eu fui pro meu segundo nível, né, eu achei que eu já tinha me livrado desse professor, mas não, porque meu filme já estava queimado num geral, então não adianta eu era uma pessoa fofinha. Eu sempre conseguia fazer amizades com professores quando eles eram mais velhos, tipo a idade da minha professora, de 70 anos mais ou menos. Foi até lá que eu fiz um curso extra com essa professora de cultura chinesa, então eu era muito dedicada, tá? E assim, quando eu fui para esse nível 2, eu tinha uma tia minha de Taiwan, de coração, que ela teve câncer. E com isso, quando eu tava a caminho da escola, tava uma situação muito difícil lá em casa, né, com a minha família de Taiwan, então tava todo mundo muito triste, a gente tava muito indo no hospital. E como eu não tinha carro, não tinha moto, eu tinha que ficar indo ajudando a família, estando presente junto com eles. E aí teve nesse dia que eu cheguei mais ou menos uns 5 minutos atrasada por conta do ônibus, então eu cheguei atrasada por conta disso, então já não é bom, né, que você já chegou atrasada. E aí logo quando a aula começou, meu telefone tocou, e aí eu vi que era minha mãe de Taiwan, eu fiquei super preocupada, porque eu achei que poderia ser uma notícia ruim, e eu pedi licença, saí da aula para atender o telefone, e quando eu voltei, eu atendi o telefone, e a minha mãe de Taiwan falou que a tia tinha falecido, então eu tive que vivenciar também o funeral da cultura chinesa, que é algo assim... Nossa, não gosto nem muito de falar não, porque essa tia era muito querida, sabe? Quando eu tava com esses problemas, gente, ela também era professora. Então, ela vinha na casa da minha família de Taiwan com livros de crianças pra poder me ensinar, sabe? Então, assim, todo mundo me ajudou, a minha família me ajudou, assim, sabe? Que me conhecia mesmo, viu? Que era o que eu tava sofrendo, mas eles não podiam fazer muita coisa, porque o professor tem a razão, né? E aí ela veio a falecer, e nesse período, eu tava com um período de prova, ainda tinha o funeral em Taiwan, ele leva muito tempo, é muito diferente, sabe? Então eu estava presente nesse momento também. Quando eu voltei pra sala de aula, gente, o professor, ele falou assim, você não deveria ter chegado atrasada, você também não deveria ter pegado o telefone. E eu falei assim, nossa, me desculpa, mas é porque a minha tia de Taiwan, ela acabou de falecer. Aí eu chorei um pouquinho, e ele falou, não estou nem aí pra você. E eu já tava meio desacreditada, sabe? Então, assim, na aula eu nem fazia questão de conversar com as pessoas mais, porque depois eu descobri que os amigos vietnamitas tinham sido persuadidos para poder falar mal de mim na secretaria pelo primeiro professor. Gente, foi um inferno. Eles fizeram uma reunião comigo para poder me expulsar, eles queriam também me denunciar pro Ministério da Educação, tipo, foi uma coisa bizarra, sendo que eu dei uma reviravolta total, né? Porque depois de 1 ano eu já tava fazendo meu mestrado, fiz vídeo pro Ministério da Educação, acho que tem um vídeo no YouTube que eu fiz com o Ministério da Educação, com a minha faculdade, enfim, passei o pão que o diabo amassou, gente. E daí quando eu recebi essa notícia, né, que eu ia ser expulso e tal,
porque o visto ele fica alocado com a nossa escola, né? Então, se você não tem escola, meio que você não pode ficar no país, e tava no Covid, então era algo muito difícil também, era uma situação muito peculiar. Então, foi eu lá, minha professora de chinês, a minha mãe de Taiwan, olhando escolas, olhando tudo. E daí teve uma escola maravilhosa, que foi onde eu me formei, gente. Eles fizeram o nivelamento e eles não entenderam por que eu tava no nível tão baixo. Eles me colocaram lá no nível 6 e nessa escola era até o nível 7. Então me formei lá, fiquei estudando mais 6 meses lá. Aí foi lá que eu comecei a desenvolver mais o projeto da VZM, trabalhei com muito taiwanês que importava mármore e tudo mais, comecei a trabalhar muito e comecei a ver o meu mestrado também, que eu queria fazer em Taiwan, comecei a dar aula, foi lá onde que, tipo, tudo se abriu, sabe? E eu tentei não ficar fechada, achando que todas as escolas eram assim, porque realmente eu dei azar mesmo, gente, eu dei azar e eu nem recomendo essa universidade, a Fong Datashui, tá? É uma universidade que ela é até muito famosa na cidade de Taichung, mas é uma coisa ali que eles têm com o estrangeiro meio pesada, tá? Principalmente com brasileiros, então assim, eu não aconselho nenhum pros meus alunos, e foi assim, gente, que eu quase fui expulsa de Taiwan, de tudo, e foi desse jeitinho que eu fui vencendo, foi nesse jeitinho que eu lembro que quando eu saí da universidade, gente, eu chorava tanto dentro do ônibus. Eu entreguei tudo ao Senhor, coloquei o livro de mandarim, coloquei o meu passaporte, deu tudo certo, gente, deu tudo certo. Tem explicação por isso que a gente passa? Não tem explicação, são pessoas ruins, né, realmente, a gente não pode generalizar, mas existe, né, e existem maneiras que você consegue sair desse labirinto de coisas ruins, se apoiando na sua fé, se apoiando nas pessoas que te conhecem ali, que conhecem o seu caráter, que conhecem a sua índole, que você consegue sair, né, dessa dificuldade mesmo, que é uma dificuldade, né, e você realmente crer, né, ter a sua determinação, ter um propósito muito forte do porquê que você quer fazer isso, né, por que você quer estudar mandarim, por que você quer continuar naquele país, porque senão, toda vez que você tiver problema, você vai querer desistir, e a gente não pode ser assim. A gente tem que ter um propósito muito forte quando a gente vai morar no exterior, porque tem dificuldades, eu espero que ninguém tenha uma dificuldade assim, né, mas tem que ter um propósito muito grande. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, mais uma história pra vocês. Se inscrevam no canal, viu, pessoal? Quero chegar a 5 mil inscritos nesse ano de 2025, tá? Nos acompanhem nas redes sociais também, que tá tudo aqui embaixo no link na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau!